Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz seja com todos. Graças a Deus porque estamos reunidos em Cristo. E já quero pedir gentilmente que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, nossa leitura se dará dos versos de número... Aliás, eu quero ler somente o verso 11 nesse momento. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 11. E peço que depois os irmãos mantenham a palavra aberta para que nós possamos analisar os textos que coadunam com aquilo que nós estaremos falando hoje. Então, Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 11. Amém? Todos acharam? Amém, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua face em oração, e por meio de Cristo somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, nestes cultos, em nossa congregação. Temos sido alegres e beneficiados pelo Teu Santo Espírito entre nós. Continua, Senhor, trabalhando em nossas vidas, que nós possamos nos alegrar dia após dia em Ti. Nos orienta naquilo que iremos falar hoje, Senhor, é a Tua santa palavra. Capacita-me por meio de Cristo, e assim peço que o Teu Espírito Santo venha confirmar essa palavra aos corações de Teus filhos. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos numa série de mensagens pregando a respeito do Espírito Santo e a Igreja de Jesus. Já estamos realmente indo para o fim dessa série de mensagens. E nessa última parte da mensagem sobre o Espírito Santo e a Igreja de Jesus, ou seja, o relacionamento que nós precisamos entender biblicamente a respeito da pessoa bendita do Espírito com a Igreja do Senhor, nós temos falado de como as Escrituras revelam o Espírito Santo a nós, tanto nominalmente como por suas obras. E assim nós temos feito. Nós começamos a falar a respeito do Espírito Santo como vivificador no último sermão que eu preguei a respeito desse tema. Mas nós não conseguimos concluir mediante a quantidade e a gama de informações teológicas que há para ser falado a respeito disso. Mas vamos dar sequência, pela graça de Deus, a respeito desse assunto, que é o Espírito Santo como aquele que vivifica, o Espírito Santo como aquele que aviva a sua igreja, aviva o crente, aquele que restaura o fervor espiritual, aquele que nos tira da apatia espiritual que por muitos anos podemos estar presos nela, pela frieza com as coisas de Deus, e que muitas vezes nós não percebemos o como isso é maléfico à nossa fé. Amém? Antes de nós entendermos necessariamente o que está sendo dito no versículo de número 11, eu quero rapidamente dar um contexto para os irmãos, para que todos possam caminhar dentro da mesma sintonia naquilo que estava acontecendo. O profeta Ezequiel é um profeta maior nas Escrituras Sagradas, ou seja, um dos profetas que tiveram um dos maiores tempos de ministério naquilo que o Senhor chamou, bem diferente, por exemplo, de Obadias, que o seu ministério foi extremamente rápido. Aliás, Obadias é o menor profeta do Antigo Testamento, mas Ezequiel realmente trabalhou e muito para Deus e em favor do povo de Deus. Todavia, Ezequiel, ele era, eu já disse isso, uma pedra no sapato do povo de Deus. Ele não era muito bem visto, porque Ezequiel era justo. Ele amava o Senhor, pregava a palavra e ele não era ouvido. Um dos principais obstáculos do profeta Ezequiel e de seus objetivos era com que Israel, o povo de Deus, não estamos falando de mundo, estamos falando de Israel, abandonasse a idolatria, inclusive as imagens dos povos pagãos. Israel fez isso. Trouxe para dentro de Jerusalém, capital de Israel, imagens de povos pagãos, de deuses pagãos, e nós vamos ver esse relato no capítulo 14 de seu livro. Nós já fizemos isso na semana retrasada, e nós falamos desse relato e mostramos isso. E ali era bem claro a palavra de Deus. Se vocês não abrirem mão, assim dizia o Senhor, dessa idolatria, e não se converterem a mim, eu pesarei a minha mão
sobre vocês. Deus, como sempre, dando chance e misericórdia sobre misericórdia sobre misericórdia, mas isso não adiantou, o povo de Deus não entendeu isso ou não quis entender. Eram pessoas de dura cerviz e continuaram adorando seus deuses, até que acontece um dos fatos mais importantes de Israel, como juízo e punição. Isso é falado vastamente na história da humanidade, onde a Babilônia entra em 526 a.C. e destrói Jerusalém, e não apenas a capital, mas destrói também o templo. Botam fogo no templo, que era o símbolo da fé judaica no Antigo Testamento. Bom, isso já havia sido profetizado, inclusive. Deus havia dito que faria dessa forma, eles não acreditaram e assim se foi, e essa punição durou muitos anos. É aquilo que nós conhecemos como os 70 anos do cativeiro babilônico. E ali eles sofreram e lamuriavam, porque saíram da sua soberania como nação e se tornaram escravos de uma nação pagã, que não adorava a Deus, que zombava de Deus e que não permitia nem sequer que eles adorassem a Deus da mínima forma possível. Isso tem que ser entendido porque a adoração no Antigo Testamento, ela não era uma adoração em espírito e em verdade, necessariamente precisava se passar pelo templo, o templo havia sido destruído, e por isso eles não adoravam a Deus em conformidade com a sua palavra. Eles começaram a lamuriar, evidente. E essa lamúria nós conseguimos ver no Salmo 137. Nós também lemos isso na semana anterior, onde os Salmos, ele começa a dizer, é um cântico daqueles que estavam lá, dizendo, quando nós sentávamos às margens do rio da Babilônia e ficávamos pensando, quando voltaremos para Sião? Nós pegávamos as nossas harpas e colocávamos penduradas nos salgueiros, até que os nossos opressores nos chamavam e diziam, por que estão tristes? Alegrem-se e cantem os louvores que vocês cantam ao seu Deus lá em Sião, para que nós possamos ouvir. E aquilo que era uma adoração se tornou, na verdade, um ato de entretenimento na Babilônia, porque a fé era zombada, e isso fazia com que eles se entristecessem cada vez mais. Com isso, a espiritualidade realmente foi ficando cada vez mais apática e mais fria, e isso era culpa somente do povo de Deus. Era eles que não tinham ouvido a voz do Senhor, era eles que não tinham ouvido aquilo que Deus estava falando com eles. E isso retrata muito a igreja. A igreja é relatada nisso. Nós não estamos falando do mundo, nós estamos falando do povo de Deus, não estamos falando da igreja necessariamente local, mas estamos falando da igreja como um todo. Quantas vezes, começando por nós e não pelos nossos irmãos, Deus falou aos nossos corações e nós sempre fomos teimosos em ouvir a sua palavra. Amando mais os nossos corações, amando mais os nossos desejos, querendo colocar em prática a minha justiça e não a justiça de Deus, não confiando em Deus, em meu braço forte, mas sim em meu braço forte. E Deus fala, olha, eu vou punir. Eu vou punir porque eu o castigo e eu realmente vou trabalhar, eu vou moldar aqueles a quem eu amo, e às vezes o molde é um pouquinho duro de aguentar, mas como maus alunos, muitas das vezes também nós zombamos, jamais que Deus vai fazer isso, pleno século 21, 2025, isso não vai acontecer de forma alguma, e quando a gente vê, a gente nem tem vontade de adorar mais a Deus. A igreja virou só um lugar de crítica, tudo que eu olho eu critico. Tudo que eu olho eu critico. Eu estou quase falando que o mundo é melhor do que a igreja. E uma coisa que eu tenho visto e descobrido, e isso eu não vi no seminário, isso vi na vida pastoral, que geralmente quem critica é aqueles que não fazem nada. É aqueles que não suam pelo Evangelho. É aqueles que não têm tempo para o Senhor. Mas a língua é felina para ferir a igreja daquele que morreu por nós na cruz. Existe uma palavra de Deus sobre isso, que haverá condenação sobre estes. Todavia, o Senhor, como Ele é gracioso em nos abençoar, Ele vê e sente a tristeza do povo de Israel, e Ele vai chamar Ezequiel e vai falar, Ezequiel, vamos bater um papo? Quero trazer uma informação para você dos meus pensamentos a respeito do meu povo, que é um povo rebelde, é um povo que não me ouve mais. Parece que
o tom da oração mudou. A oração mudou. O sofrimento faz, né? A gente mudar. Bom, Senhor, e qual é a oração? Bom, a oração é justamente essa, do versículo 11. Então me disse, filho do homem é Ezequiel, a maneira carinhosa como o Senhor o chamava, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E aí o Senhor vai falar para Ezequiel uma pequena parte, uma frase da oração do seu povo, de como tem sido, até na sua individualidade. E Deus diz na segunda parte do versículo 11, olha, sabe qual é a oração deles? Eles estão falando assim em oração, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Essa é a condição do povo de Israel, e essa também pode ser o reflexo da nossa condição diante de Deus. Aquilo que um dia nós amávamos, nós não amamos mais, aquilo pelo qual nós estávamos animados, agora está bem sonso, aguado, toda a nossa energia se esvaiu, e a gente vive numa apatia e frieza espiritual. Até que Deus, Ele fala, eu vou salvar o meu povo, e eu vou restaurar. E como é que eu vou fazer isso? E Deus diz, eu não vou apenas explicar, eu vou mostrar. E leva Ezequiel a uma visão, que é a visão que nós temos do Vale dos Ossos Secos, descrito do verso 1 até o versículo de número 10. Texto esse que os irmãos com certeza já ouviram muitas das vezes, mas nós temos feito uma análise sistemática e hermenêutica nesse texto para entender aquilo que o Senhor tem falado e mostrado para Ezequiel e como isso coaduna com a igreja. O que eu não fiz da última vez, eu quero fazer hoje. Eu vou pedir para os irmãos já deixarem preparados a Bíblia de vocês, aberto na carta aos Efésios, no capítulo 2. E deixe marcado aí, por quê? Nós vamos ir algumas vezes para o capítulo 2 de Efésios, e depois a gente volta para Ezequiel. Por que é que nós vamos fazer isso? Porque eu quero fazer uma correlação teológica com os irmãos, que aquilo que foi mostrado em visão, porque é uma visão isso daqui, isso não aconteceu literalmente, é uma visão do Vale dos Ossos Secos. Aquilo que Deus mostrou no Antigo Testamento como visão, isso agora é descrito como doutrina no Novo Testamento. Então nós vamos ficar à medida do possível e diante daquilo que é necessário. Eu sempre vou falar, vamos dar uma olhadinha lá em Efésios? E a gente vai ver exatamente a mesma coisa que Deus está mostrando para Ezequiel no capítulo 37, só que agora em forma de visão. Lá no capítulo 2 de Efésios, Paulo, mediante o Espírito Santo, vai narrar isso como produzindo teologia para a igreja. Teologia para a igreja. A maneira de se expressar é um pouco diferente, é evidente. Uma coisa é Ezequiel, outra coisa é Paulo, a distância entre eles é muito grande. Ezequiel escreveu em hebraico, Paulo em grego, mas a síntese teológica e doutrinária é a mesma. E os irmãos vão começar a perceber isso. Então, aquilo que nós estamos lendo, queridos, em Ezequiel 37, não é para os judeus. É para o povo de Deus, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Isso precisa ficar claro. Amém? Dito isso, nós já fizemos a exposição desse texto dos versos 1 até o 4, mas o 4 eu corri bastante por causa do tempo. Então eu vou colocar mais coisas que eu não falei na semana passada no 4 aqui. Então vamos considerar que eu falei dos versos 1 a 3. Então, leiam comigo o verso 1 que diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E somente para não pregar, mas somente para relembrar o que é que nós falamos. Que, em primeiro lugar, a lição que nós temos claramente nesse texto, quando Ezequiel nos mostra, nos revela isso da parte de Deus, é que é Deus quem nos dá direção para saber o que fazer quando nós estamos vivendo em frieza espiritual. A questão não é Deus dar a direção, é nós ouvirmos, porque é exatamente o que está escrito aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou. A direção é dele, não é nossa. E já trabalhamos esse ponto também. Segundo ponto que nós falamos no versículo 1, é quem foi com Ezequiel até lá? O Espírito Santo. Como é que Deus, então, vai trabalhar na restauração, tirando as pessoas da frieza, da apatia, renovando, restaurando, avivando o crente? É na pessoa do Espírito Santo. Pronto, já definimos isso também, porque está no texto.
Fui levado pelo Espírito do Senhor. E aonde que ele foi levado? Bom, Deus poderia ter mostrado uma visão maravilhosa, mas Deus não mostrou nada disso. O que Deus mostrou foi um vale. A ideia desse vale é um vale frio, sombrio, porque todas as vezes que a Bíblia vai falar de vale, sempre é no contexto de algo sombrio, terrível, talvez com ar úmido, e nesse vale há muitos corpos que já estão na situação de ossos, é um ossário. É um ossário. Não tem cheiro ruim, porque eles não estão mais em estado de decomposição, eles já estão secos. É o que diz o versículo 2 lá no final. Os ossos estão sequíssimos. Sequíssimos. Isso aqui nos alerta para o tempo que os crentes brincam com Deus sem voltarem para o seu braço. É muito tempo. Irmãos, voltar para o Senhor é muito difícil. Nosso coração é enganoso. E o nosso coração nos faz amar aquilo que Deus não ama. O teu coração nunca irá te levar a orar. O teu coração nunca vai te levar a você louvar. Mas então o que me leva? A presença do Espírito Santo na sua vida. E a regeneração que de fato você sofreu e viveu em Cristo Jesus. A regeneração é a verdadeira conversão. Mas o nosso coração não, ele é enganoso. E o texto ainda diz, não só enganoso, ele é perverso. O teu coração, a tua natureza humana, não está falando da bomba hidráulica, o coração fala do homem interior caído. Ele odeia Deus e odeia você, porque ele é perverso. Ele é perverso. Então nós falamos desses pontos no verso 1, e aí nós seguimos para o verso 2, e o texto continua. E me fez andar ao redor deles, dessa ossada. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E aqui nós temos algumas outras informações. No versículo 2, já nos aponta para uma posição daquilo que era o movimento do profeta. No versículo 1 é dito que ele me levou em espírito nesse vale e me deixou no meio. Está aí no final do versículo 1, no meio. Mas no versículo 2, está falando que agora a ordem de Deus pelo Espírito é ande ao redor. Ande, vai, anda, começa a sair do meio. E isso nos traz algumas orientações também. Deus, ele sempre joga claro com a gente. Quando ele colocou o profeta no Vale dos Ossos Secos, ele colocou no meio. O meio é, para onde eu olhar, eu tenho total visibilidade do que está acontecendo e da minha circunstância. Se olho para frente, a distância é a mesma. Se olho para trás, a distância é a mesma. Se olho para o lado esquerdo ou direito, a distância é a mesma. Eu estou no meio, tendo ampla visão do que está acontecendo. Ampla visão. Não andar encoberto. Mas no versículo de número 2, Deus fala, agora sai do meio e começa a andar entre os ossos, ao redor dos ossos. E agora essa visão fica mais nítida. Porque uma coisa é eu estar no meio e olhando todas as coisas em circunferência. Eu vejo tudo. Nada está escondido aos meus olhos. Mas eu não vejo com detalhes. Eu não vejo com nitidez. Quando eu saio do meio e começo a passar no meio, aqui no caso, de corpos. E eu começo a perceber aquele fêmur, clavícula, mandíbula, crânio, coluna. O que aconteceu? O que aconteceu com cada um desses? Eu tenho uma visão mais nítida do que está acontecendo. Então Deus, ele também nos mostra com clareza e com detalhes. E quando nós conseguimos ver as coisas com clareza e detalhes, nós chegamos a algumas conclusões. E a conclusão do profeta no versículo 2 é que quando ele saiu do meio e do redor deles, ele percebeu 2 pontos. O primeiro era que eles eram muito numerosos e eles estavam sequíssimos. Muito numerosos porque, de acordo com o versículo 11, esses ossos representam toda a nação de Israel. E eles estavam sequíssimos por causa do tempo em que eles já estavam afastados de Deus e não conseguiam voltar. E já dando spoiler, e não vão conseguir. Humanamente é impossível, a não ser pelo Espírito Santo. Sabe aquela brincadeirinha
das pessoas dinâmicas que acham que dá para brincar com Deus. Eu vou brincar. Isso aí eu ouço desde criança, quando eu ia na igreja. Brincar, mas daí no último dia lá eu peço perdão. Então não vai adiantar o seu perdão. Mas como não? Não vai. Por quê? Porque quem produz o perdão necessário para a salvação não é o homem, é o Espírito Santo. A gente está morto nos nossos delitos e pecados. A gente não consegue fazer nada. É que daí um dia colocaram a ideia do arbítrio em você e se acreditou. Porque era confortável. Claro que é confortável. Me põe o quê? No controle da história. No controle da história. Mas não é isso que o texto está dizendo na visão do Senhor. Amém? E aí chegamos no versículo 3, e no versículo 3, o Senhor se manifesta agora em pergunta e diz: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. E aí a gente aprende uma lição importantíssima quando a gente anda com Deus, é que a gente vê o tamanho da nossa pequenez, né? Como é, o que o senhor está me perguntando? Se é possível esses ossos voltarem à vida? Senhor, eu não sei nem se eu consigo. O senhor está falando de uma nação. Eu não tenho condições, eu não consigo lidar com esse tipo de assunto. Isso é a sincera humildade, mas o Senhor sabe. É saber confessar que nós não temos todas as respostas para as nossas aflições, mas que Deus as tem e Ele age. E Ele age. Isso é o Evangelho. E a gente falou até aqui, basicamente, ok? Agora vamos continuar, então? Todo mundo alinhado aí? Amém? Então diz assim, seguindo, vamos lá, versículo 4. Vamos ler todo o versículo 4. Diz assim, Ezequiel responde então ao Senhor, dizendo: tu sabes. E agora Deus continua a conversa, dizendo: disse-me ele, profetiza a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então nós temos aqui também uma lição que eu já quero trazer aos irmãos no dia de hoje, que é a ideia da obediência e serviço. É isso que está descrito nesse texto. A obediência a Deus e o serviço. Em primeiro lugar, eu quero pegar o aspecto da obediência que o texto fala. Olhe novamente comigo o versículo 4, somente o início. Disse-me ele. Disse-me ele. O contexto desse disse-me é diante de uma resposta sincera e humilde do profeta, dizendo: Senhor, eu não tenho condições para lidar com ressurreição. Não tenho condições para lidar com o mundo espiritual de uma forma grandiosa e potente, e isso é um atributo somente de Deus. Nós não conseguimos lidar com isso. E Deus, em amor, se manifesta e continua, e Ele marca isso. O profeta escreve: disse-me ele. E isso demonstra que a restauração das nossas vidas, o movimento para tirar crentes da frieza espiritual, da apatia espiritual, ela parte de Deus. Não é do homem. Ezequiel, dá para fazer isso? Não sei, Senhor. Não é que não dá. Eu nem sei lidar com isso. Então faça algo, disse-me ele. Toda a compreensão da restauração, da renovação, da reestruturação, da ressurreição espiritual, do fervor espiritual, da ação espiritual parte de Deus. De Deus. E somente dele. Irmãos, um vaso de barro quebrado, que se espatifou no chão, em vários cacos, não consegue se restaurar. O oleiro precisa vir, juntar os cacos e fazê-lo novo. É o oleiro que faz isso. Então isso significa que nós ficamos na obediência e também na dependência. Dependência do quê? Dependência da misericórdia de Deus. Que muitas vezes nós zombamos disso. Nós ficamos na dependência da misericórdia de Deus. Nós nos espatifamos. Nós somos bons em cairmos e se espatifar em pedaços. Mas somos incompetentes em se restaurar. É uma impossibilidade por definição. Já viu algum vaso se restaurando?
Então nós ficamos na dependência da misericórdia. Felizmente. Deus é um Deus rico em misericórdia. Bom, isso temos no Novo Testamento. Vamos lá para Efésios, como eu havia falado no capítulo 2. E a gente consegue ver isso, por exemplo, no versículo de número 4. Daqui a pouco a gente volta para Efésios de novo. Mas vamos ver isso agora, essa coadunação com o Novo Testamento. Abriram? Efésios 2, 4 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Até aqui. Podemos voltar para Ezequiel. Bom, então significa que a mesma doutrina do Antigo Testamento estava sendo pregada no Novo Testamento. E isso é importantíssimo para a nossa compreensão. Aquilo que foi falado em visão, agora foi narrado e descrito como doutrina no Novo Testamento. Vocês estavam mortos, vocês não podiam fazer absolutamente nada, mas por causa do grande amor que eu tenho a vocês, eu os trouxe de volta. Eu os trouxe de volta. Se você vive períodos de apatia, frieza, clame a Deus. Seja sincero, eu não consigo sozinho, Senhor. Mas em Cristo eu sei que o Senhor pode. Venha me socorrer. Faça como o salmista falou: sou teu, salva-me. Orações sinceras diante de Deus. Orações sinceras que demarcam, de fato, quem é o responsável para nos trazer de volta à vida. Para nos trazer de volta à vida. Disse-me ele. E aí continua. Disse-me ele, versículo 4, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza. E aqui eu preciso tomar muito cuidado, porque eu quero explicar bem direitinho a vocês, para vocês entenderem o contexto disso. Quando Deus volta a falar com o profeta após a sua resposta de não saber lidar com a situação, Deus ele diz: tem um jeito. Profetiza. Profetiza. Deus não pediu ao profeta que ele fizesse alguma mágica. Nossa, pastor, é sério, eu não estou brincando. Quando eu falo de mágica, eu não estou falando de truque, de David Copperfield. Quando eu falo de mágica, é que Deus não pediu para que Ezequiel fizesse nenhuma ação mística, esotérica, espiritual. Nos últimos anos, nós, evangélicos, que muitos nem sabem que nós somos conhecidos não como evangélicos, mas como protestantes, nós temos flertado com tudo aquilo que é místico. Você quer uma bênção? Rosa, mística. Um pãozinho que você leva para o pastor orar e depois ele ora e devolve. Lencinho para curar. Vamos no monte e o dente vai ficar dourado, sei lá como é que eles pensam isso aí. Colocam a sua água, agora não pode ser mais em cima da televisão, que é fina, né? Mas vocês não se lembram disso, irmãos? Ele não pediu para Ezequiel fazer simpatias. Sim, irmãos, tem ditos evangélicos que fazem simpatias. Ditos evangélicos, isso não existia antes, de fato não existia. Se existia era algo muito eventual, muito pontual, mas hoje está cada vez mais comum evangélicos lendo horóscopo. E ele falou: não se envolva com isso. Isso não vai trazer nada para você. Mas ele também não disse para Ezequiel: toca nos ossos. Toca. Bom, tocar como? A ideia de resolva isso com o seu braço forte, com a sua inteligência, com aquilo que você imagina. Então, também aqui está claramente nos mostrando que a orientação divina não é que subam pessoas no púlpito e falam: bom, eu sei como a situação está,
na sua vida, e eu sei o que você quer, porque você falou para mim, não porque eu adivinhei. Então eu quero começar a pregar aqui, mas de forma de coaching. E eu quero trazer e maximizar as suas habilidades e o seu potencial. Ezequiel, profetiza. Agora a gente tem que entender o que é profecia. E eu preciso definir isso com vocês de uma vez por todas. Qualquer cristão que entende que profecia é o ato de alguém predizer o futuro, está totalmente equivocado e errado. A Bíblia nunca disse isso. Me mostre um texto, um versículo, que fala que a Bíblia está dizendo que profecia é predizer o futuro. Isso não é. Bom, então o que é profecia? Vamos ler o que a Bíblia fala o que é isso? Então vamos para Deuteronômio, capítulo 18. E nós vamos ter em Deuteronômio 18 uma profecia e um ensino a respeito dessa situação em Cristo. Por favor, abram em Deuteronômio, capítulo 18. Abriram? E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 15. E aqui é um texto muito importante para a fé judaica cristã. Judaico-cristã, não é só para a igreja. Embora eles que eu me refiro judeus, eles estão trabalhando e não quererem entender esse texto. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, a palavra do Senhor é essa. Deuteronômio 18:15. Diz assim. Quem está falando aqui? Moisés, ok? Moisés. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Bom, aqui já tem algo que deve despertar a curiosidade dos judeus, deveria pelo menos e a nossa também. Porque quem estava liderando e quem Deus tinha colocado na liderança do povo de Israel nesse período da história, de fato é Moisés. Não é discutido isso. É tanto Moisés que quando o seu irmão Arão e a sua irmã Miriam foi lá criticar Moisés, porque a maneira como Deus falava com ele, tal, Deus julgou, colocou lepra, foi um negócio terrível. Falou, eu falo com Moisés, eu não falo com vocês. Então era Moisés. Esse mesmo Moisés, no temor que ele tinha a Deus, ouve uma palavra de Deus e ele não questiona. Ele simplesmente fala, é isso para eu falar? Deus fala, é. E ele fala, então, povo, é o seguinte, está todo mundo ouvindo, reúne todo mundo ali na tenda da congregação, e a gente tem que falar algumas coisas aqui, e uma delas é que o Senhor, aqui é Jeová, teu Deus, suscitará um profeta no meio de ti, no meio do povo, no meio de Israel, de teus irmãos. Opa, não somente ele agirá no meio de Israel, mas ele virá de Israel. Ele será semelhante a mim, ele não é igual a mim. E se parasse aqui a profecia, nós poderíamos considerar que esse semelhante significa ele não está à altura de Moisés. Mas ele complementa. Quando Deus suscitar esse profeta, vocês vão vir ele. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? É como se Moisés estivesse dizendo, a qualquer momento, que eu não sei quando, eu posso deixar a liderança disso aqui. Mas é Deus que quer. Bom, então agora já chegamos a uma outra compreensão, que esse profeta que se levantaria, ele era maior do que Moisés. Ah, isso é fácil de entender. Se a gente for lá para Hebreus, capítulo 1, a gente vai ver que, e também no capítulo 3, a gente vai ver que Jesus é superior a Moisés. Está escrito com todas as letras isso. Mas continua. Olha o que Deus ainda fala para o povo no verso 16. Segundo tudo o que pedisse ao Senhor, isso era o que o povo tinha orado, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, daí eles pediram exatamente isso, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. O que Deus está falando lembra quando eu me manifestei no Sinai, para dar as tábuas da lei, os 10 mandamentos?
Só Moisés subiu. A ordem era que ninguém deveria estar perto do monte e nem encostar no monte. Se um animal encostasse no monte, morreria. Então, eles estavam consideravelmente distantes do sopé do monte. E quem estava no monte? Moisés. O barulho era tão terrível, de sons de trovões. Os relâmpagos não eram relâmpagos normais, porque o céu ficou vermelho, diz o texto bíblico. E eles ouviam a voz de Deus, mas eles não ouviam o que Deus falava, mas ouviam a potência da voz dele. E isso fez com que toda a nação, naquele momento, caísse, basicamente de joelhos, dizendo: nós não aguentamos ouvir mais isso, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Porque não dá para se ver Deus em nossa condição pecaminosa. Não dá. Ah, mas o Moisés não ficou 40 dias lá? Ficou. Como ele foi? Aquilo é milagre. É milagre, irmãos. Moisés desceu lá com o rosto brilhando. Isso é milagre. Deus sustentou Moisés. Porque quando Moisés, em amor, falou, né, no Sinai a gente já trocou uma ideia, Senhor, será que eu posso ver agora o Senhor mesmo, seu rosto? Deus falou assim, se você ver, você morre, rapaz. Mas como eu tenho misericórdia, eu vou te colocar numa penha, tem uma fresta na penha, eu vou passar, só que eu vou passar de costas e ainda vou colocar a minha mão. Esse é um movimento maravilhoso de Deus que um dia a gente prega, que é o movimento da proteção e revelação ao mesmo tempo, um dia a gente fala sobre. Mas isso é algo glorioso. E o povo temeu, então ele diz, então o Senhor, 17, me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, agora presta atenção, quem que Deus vai levantar? Vamos pensar junto aqui, irmãos, está do texto, profeta, ok, já sabemos qual é o ofício dessa pessoa. Na verdade, tem mais 2 depois, mas, por enquanto, ofício profético. Ok? Do meio de seus irmãos, ou seja, ele virá da linhagem dos judeus. Semelhante a ti. Aí ele vai dizer o seguinte, olha o ofício profético. Em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Biblicamente, se alguém chegar para você e disser, o que é a profecia? A resposta tem que ser objetiva. Profecia é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não é predizer o futuro. Jesus não apenas profetizou, ele ensinou, ele exortou, ele falou, ele citou textos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, está escrito em Isaías, está escrito sobre mim nos Salmos e tal. Tudo que sai da boca de Deus é profecia. A Bíblia é profecia, a grande e última profecia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Herege é quem diz que contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, biblicamente, de acordo com o texto, o grande e último profeta a ser levantado era Cristo, porque em Cristo nós temos a última revelação de Deus. Profecia é tudo que sairia da boca dele, porque viria da boca do Pai. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Qual é a seriedade daquilo que sai da boca de Jesus? Versículo 19, todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. O Evangelho. Está aqui. O Evangelho no Antigo Testamento. Então definimos. Definimos a profecia? Amém? Vamos voltar para Ezequiel. Agora vai fazer sentido. Disse-me ele, versículo 4, Ezequiel 37, 4, faça magia, chame videntes, consulte os mortos. Não. Ele também falou, chama um cara expert em trazer a potencialidade do ser humano. Não. Pregue a palavra. Profetize. Pregue a palavra. A palavra é viva, poderosa. Ela restaura, ela tira qualquer um do limbo, ela traz graça, é ela que traz a fé, é ela que fala por mim, é nela em que eu me revelo ao crente. Profetiza.
fale daquilo que sai da boca de Deus. Profetiza. É isso. É a palavra que vai dar sustância para que nós consigamos voltar. Eu quero voltar, ou se eu não consigo, você fala, óbvio que você não consegue. Quanto tempo você passa se deliciando nas Escrituras? Nem gostar das Escrituras você gosta. Para você é enfadonho. É uma perca de tempo. A tua ignorância para você é um favor. Não entendo mesmo nada que está escrito, mas você também não busca ajuda. Não busca orientação. Você olha para as Escrituras com descaso. É só mais um livro. Ela é a palavra de Deus, que restaura o homem. Jesus, o nosso Salvador, falando da inspiração, da inerrância e do poder dela. Jesus dá testemunho das Escrituras dizendo, porque não passará um tio e um jota, são as menores frações, não são nem letras no alfabeto hebraico. Não passará nada nas Escrituras. Passará céus e terras, modas, cantores que se levantam e caem, são esquecidos, políticos, tudo se passará. A minha palavra não passará. Profetiza. Profetiza. Não é ser igual um louco, eu profetizo. Não. Você não é profeta. Deus mandou você fazer isso, mas pregue a palavra. Mas profetiza a quem? A estes ossos. Está no texto. Disse-me ele, profetiza a estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqui tem algo importantíssimo. A palavra de Deus não é para os quase vivos apenas. A palavra de Deus não é para os crentes apenas. A palavra de Deus também é para aqueles que estão mortos. É um primeiro princípio. Profetiza esses ossos que estão sequíssimos. Sequíssimos. Já nem cheiro tem mais. Não tem mais decomposição nenhuma, está seco, você pode pegar com suas mãos. Ela não é só para crente. Não é para aqueles que a gente acha, está levando com a barriga. É para, inclusive para os mortos. É um primeiro princípio. Pregue a eles. Fale a eles. Não importa o quão sequíssimos eles se encontram. Pregue a eles. Ajude-os. É isso que Deus está dizendo a Ezequiel. Ajude-os. E eu também quero voltar, então, para Efésios. Vamos ver se isso está no Novo Testamento. E quando a gente vai para Efésios, novamente, isso é coaduna. Também no capítulo 2. Mas agora, nós podemos ler o versículo de número 1. Efésios 2:1. Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É a mesma situação da visão. Eles estavam mortos, como nós estávamos mortos. E foi Jesus que nos trouxe até aqui. Em graça, bondade, amor, misericórdia. Porque nós estávamos encontrados como mortos. Mortos no quê? Em nossos delitos, nossos erros, nossos pecados, nossas imundícies. E eles nos restauram. Está vendo? A visão e o Novo Testamento, a Antiga Aliança, a Nova Aliança, trabalhando em favor do homem. Não tem por que vivermos uma apatia espiritual, queridos. Não há. Não há. Profetiza a esses ossos. Mas também tem um segundo princípio muito importante, quando diz, profetiza a esses ossos. Ouvi a palavra do Senhor. Isso tem que ter fé, né? Você está falando com gente morta. Ouvi, ossos, ouvi, cadáveres. Porque aqui é algo sobrenatural. Não é uma comunicação normal entre seres humanos. É Deus dando vida àqueles que estavam mortos. É Deus.
Ouvi. E isso nos mostra um outro aspecto da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Não importa o quão fundo possamos estar, não há limites para Deus. Não há limites. Não há limites. Ele vai até naquilo que para nós é impossível. Sabe aquela pessoa, talvez você conheça, alguém assim, que você diz, olha, eu vou dar nomes aqui, mas é só em tese, tá? Como hipótese. Sabe o Joãozinho? Olha, o Joãozinho eu acho que um dia ele vem para a fé. Nossa, tudo errado, tudo quebrado. Mas sei lá, eu acho que ele vem. Ah, mas o Zezinho, esse é impossível. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Haverá alguma coisa impossível? Mas não dá, ele só está osso, sequíssimo. Então diga a ele, ouvi-me, ossos. Ouvi a palavra do Senhor. Não há nada impossível para Deus, queridos. Absolutamente nada. E esse é o aspecto de como nós precisamos obedecer e crer naquilo que está escrito. Mas também tem o serviço. Nesse aspecto, no versículo 4, eu estava mais no aspecto da ação de Deus, mas eu quero ir agora, ainda no versículo 4, no aspecto do profeta, da pessoa do profeta. No versículo 3, o profeta acabou de responder a pergunta e ele está dizendo, Senhor, eu não tenho condição. E no versículo 4, Deus está falando, então profetiza. Os que não estão vivendo apatia espiritual, mas estão tendo vida com Jesus, estão fazendo o quê? Deus quer nos usar. Era Deus que ia levantar, mas Ele iria usar o profeta. E nós precisamos ser usados. Cada um naquilo em que Deus chamou. Precisamos estar dispostos. Irmãos, em nome de Jesus, e eu vou falar, e um dia você vai estar, de qualquer jeito, um dia você vai estar diante de Cristo. E Jesus vai falar, o pastor Rodolfo ensinou. Não existe cristianismo individual. Não existe um cristianismo que você fala, eu escuto e vou para minha casa, não faço absolutamente nada hipócrita. Nós somos chamados a ser os instrumentos de Deus nessa terra. Nós somos chamados. A igreja é chamada de sal da terra. Ela conserva aquilo que é bom, dá sabor àquilo que é bom. Somos a luz no meio das trevas. Fomos chamados de nuvens cheias de água. Nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Nós precisamos trabalhar. Na perspectiva de Deus, fale aos ossos, mas na perspectiva daquele que está vivendo uma vida íntegra diante de Deus, trabalhe, trabalhe, trabalhe. E ele continua. Ele ouve a palavra de Deus, e no versículo 5 é dito, ele vai falar exatamente o que Deus mandou. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Até aqui. Uma lição importante dos versos 5 e 6. Quem opera é Deus. Quem opera é Deus. Versículo de número 4. Profetiza. Versículo de número 5. Ele começa. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Quem é que profetizou? Ezequiel, o profeta. Quem é que se levantou e falou? Ezequiel, o profeta. Em qual condição ele falou? Assim diz o Senhor.
é o Senhor. Eu sou só instrumento. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu só sou instrumento. Perceba todos os verbos do texto. Eis que farei, entrar, vivereis, porém, vós, farei, crescer, vós, aqui que também é eu estou falando vós porque aqui é onde é conjugado, sobre, estenderei, porém, vivereis, sabereis, todos os verbos são obras de Deus, nenhuma do homem. Nenhuma do homem. Tudo aquilo que ele está falando, nada mais é do que palavra de Deus. Ele sabe. Eu sei até onde eu vou. Eu sei o que eu tenho que fazer. Sou eu quem prego. Sou eu quem falo. Mas quem faz a obra, quem faz a conversão, a restauração, o avivamento, é Deus. É Deus. Outro princípio, então, bíblico aqui para nós. Teológico, é culto de doutrina. Outro princípio, importantíssimo. Não importa o que Deus chamou você para fazer. Faça bem. Faça com fé. Faça com amor. Mas nunca toque na glória de Deus. A glória é dele. É Deus quem faz. É Deus que estendeu os tendões. É Deus que colocou carne. É Deus que colocou pele. É Deus que colocará o espírito. É Deus quem faz. A igreja não deve ser conhecida por ser uma constelação cheia de estrela. Só há uma estrela. O sol da justiça. Cristo Jesus. A glória é dele. Eu faço, eu trabalho, que bênção, amém. Louvado seja Deus, que possamos estar sendo bênção para a vida das pessoas. A glória é dele. E não se toca nisso. Não se toca. A glória é somente dele. Não importa o que façamos. Mas também tem um outro ponto importante ainda nos versos 5 e 6. Percebam comigo, irmãos, que no versículo de número 6, bem no início diz, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito. O que é que o Espírito Santo está falando aqui ao profeta? Que a restauração, ela acontece por etapas. Não é de uma hora para outra. São etapas. Processos. Processos. A visão que o profeta Ezequiel está tendo da parte de Deus, em que ele está naquele vale, qual é a visão? É a visão de Deus trazendo à vida homens, que estavam mortos com ossos sequíssimos. Entendam homens como raça humana. Ossos sequíssimos. Essa é a visão que ele está tendo. E a visão é bem interessante, porque primeiro vem os tendões, depois tendões nos ligamentos dos ossos, que senão os ossos estão tudo espalhados para um lado para o outro, depois vem a carne, entenda a carne com órgãos e sangue, né, as artérias, é toda a parte esponjosa do corpo, e a pele, e aí encerra. A pele é a cobertura, é a cereja do bolo. Ele está vendo um processo de Deus criando o ser humano. Mas uma coisa deve nos chamar a atenção. A maneira como o profeta Ezequiel vê essa revelação, é uma revelação divina da parte de Deus criando o ser humano, ela é totalmente diferente da vida real, de como Deus criou em Gênesis. Em Gênesis, Deus fez o homem do barro, o boneco, e imediatamente diz, e soprei o fôlego de vida nas narinas, e o homem se fez alma vivente. Imediatamente. Em Ezequiel, ele vê Deus também criando, numa visão, não é literal, é uma visão. Mas quando Deus está criando, por meio do Espírito Santo, é por etapas. Princípio bíblico.
a restauração e o avivamento é mais demorado do que a criação. Bem mais. Bem mais. Aliás, restauração, reavivamento, voltar ao fervor espiritual, com certeza é bem mais doloroso e demorado do que a criação. Sabe quando a gente vai conversar, eu já passei por isso, e a gente vai conversar, olha, quem entende muito disso são os pedreiros. Ah, meu Deus. Porque você fala, olha, eu estou pensando em reformar aqui, e quero fazer isso e isso na reforma, vou destruir essa parte, daí levanto aqui, não sei o quê, quero mudar o telhado, tal, quero mudar isso, tal. Está mudando a casa inteira, você quer reformar. Uma cirurgia plástica na casa. Aí o pedreiro fala assim, não vamos levar em consideração aqui a questão financeira. Vamos só levar o trabalho em si, tá? Ele vai falar, sabe de uma coisa? O mais fácil é, destrói tudo. Começa de novo. Para reformar dá muito trabalho. Joga tudo no chão. Se eu fizer do zero, eu entrego mais rápido e melhor. Vamos entrar um pouquinho nos nossos dias atuais. Imagina essas pessoas, esses profissionais, que trabalham com automação nas casas. Automação mesmo, estou falando de falar, Alexa, acenda a luz. Automação. E aí eles vão fazer automação numa casa antiga. Até eles se convertem. É possível? É. Extremamente complexo e demorado. Os dispositivos vão ficar aparecendo, porque a casa não foi construída pensando nisso na época. Demorado. Destrói tudo. Faz de novo, é mais fácil. Você não tem ideia de como vai ser fluido o negócio. Todo mundo, creio eu, que hoje já tem em casa ou um PC ou um notebook, porque precisa trabalhar, precisa fazer as coisas. E, de repente, sei lá, deu um pau no notebook. Aí você leva o notebook, é identificado o problema, daí você fala, dá para arrumar? A primeira coisa que o técnico fala, quer arrumar nada, cara, joga fora, compra uma peça nova. E quando não, quer um conselho? Compra um notebook novo. Não vale a pena mexer nisso aqui para reformar. Dá mais trabalho. Não é lucrativo. Só tem um problema nisso. Não dá para fazer isso com a gente, né? Não dá para fazer isso com o ser humano. Joga fora. Faz outro. Então Deus, Ele vai restaurar. E aí demora mais. Bom, por que demora? Demora porque, às vezes, a gente não se dá conta que quando Deus vai restaurar a gente de uma frieza espiritual, de um período de sermos pródigos diante de Deus, na cabeça do crente geralmente pensa assim, o que eu vou fazer quando Deus me restaurar? Eu vou orar, porque eu estou frio, porque eu não estou orando. E agora eu vou voltar a orar, Deus vai me dar essa vontade. Não, tudo bem, é verdade, Deus vai te dar mesmo. Mas pensar isso é não entender a frieza espiritual. Eu disse no último sermão que esse vale dos ossos secos representam o quê, irmãos? A derrota, a desgraça e a morte. Por isso que é um vale de ossos. A derrota de um povo, a desgraça de um povo e a morte. É tudo aquilo que é o contrário da obra do Espírito. E às vezes a gente acha que, eu estou frio, mas assim, frio, na verdade, eu estou de boa, só não estou na igreja, só não estou orando como deveria. Irmãos, a sua condição diante de Deus é de morte. E importa o que Deus fala, não o que eu vejo a meu respeito, porque meu coração me engana, a minha lógica me engana. E aí, às vezes, a gente pensa, então, o que falta é eu preciso voltar a orar. Não, é muito mais do que isso, porque no tempo em que você passou apático ao Evangelho, pode ser que você tenha deixado rastros na sua história. Rastros. Eu falo como pastor, o que dizer daquele que ficou apático ao Evangelho, e depois de anos ele volta e ele diz, pastor, só tem um probleminha. Eu estou com um problema na justiça. Ele era crente, se esfriou, começou a andar com companhias que não eram interessantes, acharam que eram os donos do mundo, os mais dinâmicos do século XXI, bolaram planos que não deveria ter na cabeça de um cristão, tentaram assaltar um lugar, não deu certo, polícia pegou, sujou seu nome já é fichado, foi condenado.
Rastros de uma vida de apatia. É que a gente é bobinho, a gente pensa que apatia é só porque eu não estou orando. Faz um monte de coisa errada. O que dizer daquele que depois de anos ele volta e ele diz, só que tem uma coisa, pastor, que eu também preciso contar, tá? O que foi? Eu tenho um filho fora do casamento. Quando eu tive apatia, eu falei, minha esposa não vai saber mesmo, e ela achava, em amor, não é porque ela era boba não, é esposa, acredita, que eu só não estava indo na igreja, mas eu estava saindo com alguém, essa pessoa engravidou, e eu tenho hoje um menininho aí de 3, 4 anos. Irmão, não dá para jogar fora isso não. Você vai ter que amar ele do mesmo jeito que você ama a sua filha ou o seu filho, que é legítimo. E aí você vai voltar, e tem rastros. Bobinhos crentes, né? Eu só não orava. Vocês não têm ideia do que é ministério pastoral, né? Ou quando retornam e falam assim, olha, eu só construí muros na minha vida, eu não construí nenhuma ponte. Eu sei que eu sou insuportável, chato, puxo todo mundo para baixo, eu sou um peso. E isso seja na faculdade, no meu trabalho, na minha família. E agora Jesus mudou amém. Mas não exija que os outros acreditem em você. Não exija. Você destruiu tudo. E agora você quer que as pessoas te deem chance? Que mundo que você vive? Você acha que todo mundo é Deus? É Jesus ou você vive no mundo real? Mas é muito difícil saber que eu fui transformado por Jesus e ninguém acredita. Pois é, mas foi o que você plantou. Não exija dos outros aquilo que você não viveu com Deus. Não exija. Isso é seríssimo. E aí você vai ter que construir tijolo por tijolo e construir novas pontes. Porque as pessoas não sabem que Deus te mudou e a sua palavra não vale muita coisa. Você sempre foi chato, suportável. Destruía tudo que tocava. Então, o mesmo Deus, no versículo 6, que te traz a vida, é o Deus que põe em ordem ela também, e por isso demora. Há etapas. Ligamentos, carnes, pele. Porque ser restaurado demora. Demora, irmãos. Nunca se esqueça, história simples, história de Sansão. Cabelão, tinha um voto, o voto nazireado. A força dele estava no cabelo, brincou, né? Brincou com a tchutchula lá. Revelou o segredo, caiu, cortou o cabelo, ficou fraco, foi humilhado, cegaram ele, se tornou um preso. Ele pediu perdão a Deus. Deus perdoou. Perdão é imediato em Cristo. Comunhão não. Quanto tempo ele ficou preso até que o cabelo crescesse? E ele pudesse ser solto e numa festa dos filisteus, tanto nome de povo que eu estudo todo dia, né? Ele vai lá e destrói o lugar da festa nas colunas em que sustentava todo o ambiente. Ele não pediu perdão e já saiu lá, nossa, cheio do Espírito. Não. Processo. E ele entendeu na prática. Cortar o cabelo é 1 segundo, crescer o cabelo demora. Ele foi humilhado. Entendem, irmãos? Isso daqui é extremamente importante para a compreensão de como Deus vai restaurando por meio do Espírito Santo, de como Ele vai vivificando, de como Ele vai fazendo, de como Ele vai restaurando. Eu não vou continuar porque já não tenho mais tempo para isso, o horário já venceu, e permitindo Deus nós iremos terminar então no próximo culto. Mas existem algumas lições que eu queria deixar aos irmãos, a partir do versículo 4. Primeiro, não ache que a sua força, o seu intelecto,
a sua estratégia e a sua razão tirará você do limbo espiritual. Disse-me Deus. É Ele quem ajunta os cacos. Não tente questões espirituais, vou lá, sessão de descarrego, para. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Salmo 119. A tua palavra é muito simples, por isso que o teu servo a ama. A tua palavra dá entendimento aos simples. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Lâmpada para meus pés é a tua palavra. Lâmpada, lâmpada. Luz para o meu caminho. Sem a palavra, o caminho é só escuridão e nós não conseguimos andar. Terceiro princípio de aplicação pessoal para nós: trabalhe para Deus. Saia de um cristianismo morno, que não ama a igreja, que não ama o povo a quem Deus ama, e vamos construir uma igreja forte, solidificada. Solidificada. Olhando para o versículo 5, não julgue os mais improváveis. Se assim fosse, Paulo nunca seria apóstolo. Jamais. Jamais. Deus, Ele derruba quem Ele quer e traz para a graça quem Ele quer. Não julguemos isso. Jamais. Fale, mas não toque na glória de Deus. E por último, Senhor, me ajuda, me restaura. Eu sei que o processo pode ser difícil, mas se for o caso de você falar: Deus, obrigado, o Senhor tem me sustentado, eu estou bem, tenho sido crente, ore, livra-me do mal, porque para eu voltar a ser o que eu tenho sido em Ti, se eu cair, vai ser demorado demais, e eu não consigo viver sem a Tua presença. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?